Você conhece três arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. São os únicos que a Igreja Católica te ensinou. Os únicos que aparecem nas orações sussurradas, nas pinturas sacras, nas histórias contadas e recontadas desde a sua mais tenra infância. Mas existem sete arcanjos, não três. 7, e os 4 que a Igreja Católica escondeu de você. Tem funções tão importantes quanto os 3 que você conhece, em alguns casos. Ainda mais importantes. Rudolf Steiner dedicou anos estudando as hierarquias espirituais. E o que ele descobriu sobre os arcanjos vai mudar completamente a sua compreensão do mundo espiritual. Porque cada um desses 7 seres não é apenas um anjo poderoso. Cada um governa uma área específica da evolução humana. E quando você não conhece 4 deles, você está perdendo acesso a 4 tipos de ajuda espiritual que poderiam transformar a sua vida. Mas antes de revelar quem são esses 4 arcanjos escondidos, você precisa entender por que a Igreja Católica fez isso. Porque removeu 4 dos 7 arcanjos do ensino oficial. E na resposta tem a ver com poder, com controle e com uma decisão tomada há séculos, que afeta a sua vida espiritual até hoje. No ano de 745, o Papa Zacarias convocou um concílio em Roma. E nesse concílio, uma decisão foi tomada que mudaria a espiritualidade ocidental para sempre. A Igreja Católica declarou que apenas 3 arcanjos poderiam ser venerados publicamente: Miguel, Gabriel e Rafael. Todos os outros foram proibidos. Proibidos. Não porque não existissem, não porque fossem falsos, não porque fossem perigosos para a sua alma, mas porque a Igreja Católica decidiu que o povo não deveria ter acesso direto a eles. Os 4 arcanjos censurados estavam mencionados em textos sagrados aceitos pela Igreja primitiva. Estavam nas tradições judaicas que deram origem ao cristianismo. Estavam nos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja. E, de repente, foram apagados. Os livros que os mencionavam foram removidos do cânon oficial. Os padres que ensinavam sobre eles foram silenciados. E em poucas gerações, o povo esqueceu que um dia existiram outros arcanjos, além dos 3 permitidos. Steiner explicou o que realmente aconteceu. A Igreja Católica estava consolidando o seu poder. E quanto mais intermediários entre o povo e o divino, mais poder a instituição tinha. Se você pode invocar diretamente um arcanjo que governa a sua área específica de necessidade, você não precisa tanto de um padre, não precisa tanto de rituais elaborados, não precisa tanto da Igreja Católica. Por isso, 4 arcanjos foram censurados, removidos da memória coletiva, relegados a textos obscuros que o povo comum jamais leria. Mas o conhecimento sobreviveu nos círculos esotéricos, nas tradições místicas, nos ensinamentos de iniciados como Rudolf Steiner. E agora eu vou te revelar quem são esses 7 arcanjos e qual a função de cada um. Vamos começar pelos 3 que você conhece. Porque mesmo esses, você provavelmente não entende completamente. O primeiro, Miguel. O arcanjo Miguel é o mais famoso de todos. Você já viu imagens dele pisando em um dragão, segurando uma espada flamejante. A Igreja Católica te ensinou que ele é o guerreiro celestial, o protetor, o que luta contra o mal. Mas Steiner revelou algo muito mais profundo. Miguel não é apenas um protetor genérico. Ele é o arcanjo da nossa era atual. Desde 1879, segundo a antroposofia, entramos na era de Miguel. Isso significa que a humanidade está sob a sua regência espiritual agora. E qual é a missão de Miguel nesta era? Não é apenas lutar contra demônios,
É algo muito mais sutil e muito mais importante. Miguel é o arcanjo da consciência. Ele trabalha para libertar o pensamento humano, para que você pense por si mesmo, para que você não seja escravo de ideologias, de manipulações, de forças externas que querem controlar a sua mente. Quando você sente aquele impulso de questionar, aquela força interna que diz, isso não está certo, aquela coragem de pensar diferente, mesmo quando todos ao redor pensam igual. Isso é Miguel, trabalhando em você. Steiner dizia que Miguel não luta com espada física. Sua espada é feita de pensamentos puros, de coragem espiritual, de força interior. Invocar Miguel não é pedir proteção contra inimigos externos, é pedir força para vencer os inimigos internos, o medo que paralisa, a conformidade que escraviza, a preguiça mental que aceita tudo sem questionar. E tem mais. Miguel é o arcanjo que está preparando a humanidade para o próximo passo evolutivo. Ele quer que desenvolvamos o que Steiner chamava de pensamento livre. Um pensamento que não depende de autoridades externas, que nasce da conexão direta com a verdade espiritual. Por isso, a Era de Miguel é tão desafiadora, porque ele nos força a crescer, a amadurecer espiritualmente, a parar de ser crianças que obedecem e começar a ser adultos que compreendem. E há um aspecto de Miguel que raramente é mencionado. Ele é o arcanjo que nos protege durante o sono. Steiner explicou que quando dormimos, nossa alma sai parcialmente do corpo. E nesse estado vulnerável, forças adversas podem tentar influenciar nossos pensamentos e emoções. Miguel atua como guardião durante essas horas, quando você acorda com clareza mental após uma noite de sono, quando sonhos confusos se transformam em insights claros ao despertar. Isso é Miguel protegendo sua alma enquanto você dorme. Muitas pessoas relatam que após começar a invocar Miguel antes de dormir, seus sonhos se tornam mais significativos, menos pesadelos, menos confusão, mais mensagens claras do mundo espiritual. Isso não é coincidência. Agora, o segundo arcanjo, Gabriel. Gabriel é conhecido como o mensageiro, o anjo que anunciou a Maria que ela daria à luz Jesus Cristo, o que aparece em momentos cruciais para entregar mensagens divinas. Mas a função de Gabriel vai muito além de entregar recados. Steiner explicou que Gabriel governa as forças da reprodução, da hereditariedade, da genética espiritual. Gabriel é o arcanjo que trabalha com tudo o que é transmitido de geração para geração. Isso inclui seus ancestrais, a sua linhagem, os dons e os traumas que você herdou da sua família. Gabriel está envolvido em tudo isso. Quando você sente a força dos seus ancestrais em você, quando percebe padrões que se repetem na sua família há gerações, quando sente que carrega algo que veio de antes do seu nascimento. Isso é o domínio de Gabriel. Mas Gabriel também governa a intuição profunda. Aquele conhecimento que vem de dentro, sem explicação lógica. Aquela certeza que você sente no peito antes mesmo de pensar. A Era de Gabriel foi a era anterior à de Miguel. Do século XIV ao XIX, a humanidade estava sob a sua regência. Foi uma era de expansão material, de colonizações, de reprodução em massa. Gabriel preparou o terreno para que Miguel pudesse agora trabalhar a consciência. Invocar Gabriel é pedir ajuda com questões de família, de fertilidade, de hereditariedade, de intuição, de tudo que está gravado no seu sangue e no seu DNA espiritual. Você conhece Miguel, Gabriel, Rafael.
Os arcanjos que a Igreja Católica te apresentou. Aqueles que embalaram suas orações, coloriram os vitrais e protagonizaram as histórias da sua infância. 3 baluartes celestiais, guardiões da fé. Mas a verdade sussurrada nas sombras é bem maior. Não são 3, são 7. 7 arcanjos. Cada um pilar de força e sabedoria. E a Igreja Católica, por razões que você logo compreenderá, velou 4 desses poderosos seres, relegando-os ao esquecimento. 4 forças cósmicas com papéis tão, ou até mais, cruciais que os 3 que você conhece. Rudolf Steiner, um nome que ecoa nos corredores da sabedoria oculta. Dedicou sua vida a desvendar as hierarquias espirituais. E o que ele revelou sobre os arcanjos vai abalar os alicerces da sua compreensão do mundo. Cada um desses 7 seres transcendem a mera figura angelical. Eles são regentes de domínios específicos da evolução humana. E ignorar 4 deles significa privar-se de 4 rios de auxílio espiritual. Auxílio este que poderia redefinir sua existência. Steiner revelou algo fascinante sobre Gabriel. Ele trabalha especialmente durante a noite de Natal. Nessa noite, as forças de Gabriel estão mais intensas do que em qualquer outro momento do ano. É por isso que tantas tradições natalinas envolvem família, ancestralidade e nascimento. A energia de Gabriel permeia tudo nessa época. E há outro aspecto de Gabriel que poucos conhecem. Ele ajuda mulheres grávidas durante toda a gestação, não apenas na concepção, mas durante os 9 meses em que uma nova vida está sendo formada. Cada órgão, cada célula, cada sistema do bebê é acompanhado por Gabriel. Mães que invocam Gabriel durante a gravidez frequentemente relatam gestações mais tranquilas, partos mais suaves e uma conexão mais profunda com o bebê desde os primeiros momentos. O terceiro arcanjo conhecido, Rafael. Rafael é o curador, o arcanjo da medicina, da saúde, da cura. Seu nome significa Deus cura, ou aquele que cura em nome de Deus. Steiner revelou que Rafael não trabalha apenas com cura física. Ele governa todas as formas de cura: física, emocional, mental, espiritual e mais. Rafael é o arcanjo das viagens. Não apenas viagens físicas, mas viagens da alma. Ele protege peregrinos, protege quem está em busca, quem está em jornada. Quando você está doente e sente uma melhora inexplicável, quando um tratamento funciona melhor do que deveria, quando você encontra exatamente o remédio ou o terapeuta que precisava. Isso é Rafael trabalhando. Mas também quando você está perdido na vida e de repente encontra direção. Quando está confuso e surge clareza. Rafael cura não apenas corpos, mas caminhos. Steiner explicava que Rafael trabalha muito com médicos, enfermeiros, terapeutas. Pessoas que dedicam suas vidas à cura recebem apoio especial desse arcanjo. Ele inspira descobertas médicas, guia as mãos de cirurgiões, ilumina diagnósticos difíceis. Mas Rafael também trabalha com a cura da alma, com a cura de feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar, com a cura de traumas que você carrega há décadas. Ele é o arcanjo que ajuda quando você finalmente decide parar de fugir da dor e enfrentá-la para poder superá-la. E há algo que poucos sabem sobre Rafael. E ele é o único arcanjo mencionado explicitamente no livro de Tobias. Um texto que fazia parte da Bíblia original, mas foi removido por muitas denominações. Nesse livro, Rafael caminha disfarçado com um jovem durante uma longa jornada, protegendo-o de perigos e curando sua família.
Essa história revela algo profundo sobre Rafael. Ele não apenas cura de longe, ele caminha junto, ele acompanha, ele está presente durante o processo, não apenas no resultado. Invocar Rafael é pedir cura em qualquer nível, é pedir orientação em jornadas, é pedir que o caminho certo se revele, é pedir companhia nos momentos difíceis da travessia. Esses são os 3 arcanjos que você conhece, os únicos 3 que a Igreja Católica permitiu. Mas agora, prepare-se, porque eu vou te revelar os 4 arcanjos que foram censurados. E o primeiro deles talvez seja o mais importante de todos para a nossa época. Seu nome é Uriel. Uriel significa luz de Deus, ou fogo de Deus. E ele foi um dos primeiros a ser removido do ensino oficial da Igreja Católica. Por quê? Porque Uriel representa algo que a Igreja Católica não queria que o povo tivesse acesso. Uriel é o arcanjo do conhecimento, da sabedoria, da iluminação intelectual e espiritual, enquanto Miguel trabalha com a coragem de pensar. Uriel trabalha com a luz que permite enxergar. Ele é quem ilumina as trevas da ignorância, quem revela verdades ocultas, quem traz clareza onde há confusão. Steiner via Uriel como o arcanjo do verão, da estação em que a luz solar está mais forte. E assim como o sol ilumina o mundo físico, Uriel ilumina o mundo espiritual. Quando você tem um insight súbito, quando uma verdade se revela de forma clara e indiscutível, quando você finalmente entende algo que estava obscuro, isso é Uriel trabalhando. E agora você entende por que a Igreja Católica removeu Uriel do ensino oficial. Um povo iluminado é um povo difícil de controlar. Um povo que tem acesso direto à luz do conhecimento não precisa que outros interpretem a verdade para ele. Não precisa de intermediários entre sua mente e a sabedoria divina. Uriel era perigoso demais para ser ensinado às massas. Invocar Uriel é pedir luz, clareza, compreensão. É pedir que as trevas da ignorância se dissipem. É pedir sabedoria para entender o que está oculto. Steiner deu uma técnica específica para trabalhar com Uriel. Ele recomendava que as pessoas, ao acordar com uma dúvida ou confusão, antes de qualquer outra coisa, chamassem mentalmente Uriel e pedissem luz sobre aquela questão específica. Depois, ao longo do dia, prestassem atenção aos insights que surgissem, porque Uriel não grita, ele ilumina suavemente. E se você não está atento, pode perder a luz que ele envia. Muitos cientistas, filósofos e pensadores ao longo da história receberam inspiração de Uriel sem saber seu nome. Aqueles momentos de eureka, quando de repente a solução aparece clara como cristal. Aquelas noites em que você acorda no meio do sono com a resposta para um problema que te atormentava. Isso é Uriel trabalhando. O segundo arcanjo censurado é Sariel, também conhecido como Saracael ou Suriel em algumas tradições. Sariel é o arcanjo da disciplina, da ordem, da lei divina. Ele governa os ciclos e os ritmos do universo, as leis que regem a natureza e o espírito. Steiner explicou que Sariel trabalha com o karma, com a lei de causa e efeito, com a justiça cósmica que equilibra todas as coisas. Quando você colhe o que plantou, quando ações passadas retornam a você, quando o universo parece conspirar para corrigir desequilíbrios, isso é Sariel trabalhando. Mas Sariel também ajuda quem quer entender seus padrões kármicos. Quem quer compreender por que certas coisas se repetem em sua vida. Por que certos desafios parecem não ter fim. Por que a Igreja Católica removeu Sariel?
porque a doutrina do karma contradiz a visão simplista de céu e inferno que a Igreja Católica usava para controlar o povo. Se você entende karma, você entende que suas ações têm consequências muito mais complexas do que apenas ir para o céu ou inferno depois de morrer. Invocar Sariel é pedir compreensão dos seus padrões kármicos. É pedir justiça, é pedir ordem em áreas caóticas da sua vida. Steiner explicou que Sariel é especialmente ativo em momentos de crise. Quando sua vida parece desmoronar, quando tudo que você construiu parece ruir. Muitas vezes, isso é Sariel trabalhando para corrigir um desequilíbrio kármico. O que parece destruição é, na verdade, reconstrução. O que parece punição é, na verdade, libertação de padrões antigos que te prendiam. As pessoas que entendem Sariel não temem as crises. Elas sabem que por trás da aparente catástrofe há um reequilíbrio acontecendo, há uma justiça cósmica se manifestando, e quando a poeira abaixa, algo melhor emerge. E há um aspecto de Sariel que pouquíssimas pessoas conhecem. Ele trabalha com o momento exato da morte, não com a transição após a morte, que é trabalho de Remiel, mas com o momento preciso em que a vida termina. Sariel determina quando o karma de uma vida foi completado, quando chegou a hora de partir. Por isso, mortes que parecem prematuras muitas vezes têm um propósito kármico que não conseguimos ver. O terceiro arcanjo censurado é Hagel. Hagel significa amigo de Deus, e sua função é fascinante. Hagel é o arcanjo da harmonia, das relações, da justiça entre os seres. Ele trabalha para manter a paz e o equilíbrio entre as hierarquias celestiais e também entre os humanos. Rudolf Steiner via Hagel como um guardião da ordem social justa. Ele intervém quando há injustiça, quando há abuso de poder, quando os fortes oprimem os fracos, quando você vê uma injustiça ser corrigida, quando tiranos caem, quando a verdade vence a mentira na esfera social. Isso é Hagel trabalhando. Por que a Igreja removeu Hagel? Pensa bem. Um arcanjo que protege contra abusos de poder, que defende os fracos contra os fortes, que trabalha pela justiça social. A Igreja Católica da Idade Média era uma das maiores concentrações de poder que já existiram. Reis se curvavam diante de papas. Fortunas eram acumuladas enquanto o povo passava fome. Um arcanjo que combate abusos de poder seria muito inconveniente para uma instituição que abusava do poder. Invocar Hagel é pedir justiça em relacionamentos, é pedir harmonia em conflitos, é pedir proteção contra abusos e opressões. Rudolf Steiner ensinou que Hagel trabalha especialmente em situações de grupo, em famílias onde há conflito constante, em empresas onde há abuso, em comunidades onde há injustiça. Ele não resolve magicamente os problemas, mas cria as condições para que a justiça emerja. Ele desperta consciências, revela verdades escondidas, faz cair máscaras. Se você está em um ambiente tóxico, um relacionamento abusivo, ou uma situação de injustiça que parece não ter saída, Hagel é o arcanjo a invocar. Ele não remove você da situação. Ele transforma a situação, ou te dá a clareza para saber exatamente o que fazer. E agora, o quarto e último arcanjo censurado, e talvez o mais misterioso de todos. Seu nome é Remiel, em algumas tradições, também conhecido como Jeremiel. Remiel significa misericórdia de Deus. E sua função está relacionada a algo que a Igreja sempre quis controlar: a morte e o além. Remiel é o arcanjo que guia as almas após a morte.
Ele ajuda na transição do mundo físico para o mundo espiritual. Ele consola os que morrem, acompanha os que partem. Rudolf Steiner explicou que Remiel trabalha diretamente com as experiências pós-morte, com a revisão da vida que acontece logo após morrer, com a compreensão do significado de tudo que foi vivido. Quando alguém morre em paz, quando há uma transição suave, quando os que ficam sentem uma presença consoladora. Isso é Remiel trabalhando. E agora você entende por que a igreja removeu Remiel do ensino oficial. Se você pode invocar diretamente o arcanjo que cuida da morte e do além, você não precisa temer as ameaças da igreja sobre o que acontece depois de morrer. Você não precisa de extrema unção, não precisa de missas pagas, não precisa de indulgências compradas. Remiel era uma ameaça ao controle que a igreja exercia sobre a morte. Invocar Remiel é pedir paz na transição. É pedir compreensão sobre a morte. É pedir consolo para quem está partindo ou para quem ficou. Rudolf Steiner explicou que Remiel também ajuda os vivos a se prepararem para a própria morte. Não de forma mórbida, mas de forma sábia. Ele ajuda a viver sabendo que um dia você vai partir. E isso, paradoxalmente, faz você viver com mais intensidade, com mais propósito, com menos medo do que realmente importa, quando você para de temer a morte. Você para de temer a vida, e Remiel é o arcanjo que pode te dar essa libertação. Ele também é invocado para ajudar nos processos de luto. Quando você perde alguém que ama e a dor parece insuportável. Quando você precisa de consolo, mas nenhum consolo humano parece suficiente. Remiel pode trazer uma paz que não vem deste mundo. Agora você conhece os 7. Miguel, o arcanjo da consciência e da coragem espiritual. Gabriel, o arcanjo da intuição e da hereditariedade. Rafael, o arcanjo da cura e das jornadas. Uriel, o arcanjo do conhecimento e da iluminação. Sariel, o arcanjo do karma e da ordem cósmica. Raguel, o arcanjo da harmonia e da justiça social. Remiel, o arcanjo da morte e da transição. 7 arcanjos, 7 áreas da existência, 7 tipos de ajuda espiritual disponíveis para você. E durante séculos, você teve acesso a apenas 3. Mas agora vem a parte mais importante. Como invocar cada um deles? Rudolf Steiner deu orientações específicas sobre como trabalhar com as hierarquias angelicais. E a primeira coisa que ele disse é que os arcanjos não exigem rituais elaborados, não exigem orações decoradas, não exigem intermediários. Eles respondem à intenção pura, ao chamado sincero, à necessidade genuína. E há um momento ideal para invocar cada arcanjo. Rudolf Steiner explicou que certas horas do dia e certas épocas do ano potencializam a conexão com cada um deles. Mas o mais importante não é o momento externo, é o momento interno. É estar realmente aberto, realmente receptivo, realmente disposto a receber o que eles têm a oferecer, mesmo que não seja o que você espera. Muitas pessoas invocam arcanjos pedindo coisas específicas. Quero esse emprego, quero que essa pessoa me ame, quero ficar rico. Mas arcanjos não trabalham com desejos do ego. Eles trabalham com a evolução da alma e, às vezes, o que sua alma precisa não é o que seu ego quer. Por isso, Rudolf Steiner recomendava que as invocações fossem sempre feitas com humildade, pedindo orientação, pedindo ajuda para entender, pedindo força para aceitar o que vier. Essa postura de abertura é muito mais poderosa do que uma lista de exigências.
Para invocar Miguel, você precisa de coragem. Não faz sentido pedir coragem a Miguel sem estar disposto a exercê-la. Antes de chamá-lo, pergunte a si mesmo: o que estou evitando por medo? Depois, chame Miguel mentalmente, com clareza, e peça força para enfrentar o que você está evitando. Para invocar Gabriel, você precisa de receptividade. Gabriel trabalha com intuição, e intuição exige silêncio interno. Antes de chamá-lo, aquiete sua mente, solte as expectativas. Depois, chame Gabriel e peça que a mensagem que você precisa ouvir chegue até você. Para invocar Rafael, você precisa de humildade para reconhecer que precisa de cura. Muitas pessoas negam suas feridas, fingem que estão bem. Rafael não pode curar quem não reconhece estar ferido. Antes de chamá-lo, admita honestamente onde dói. Depois, chame Rafael e peça cura para essa área específica. Para invocar Uriel, você precisa de sede de verdade. Uriel ilumina, mas apenas quem quer ver. Muitas pessoas preferem permanecer na escuridão confortável. Antes de chamá-lo, pergunte a si mesmo: estou realmente pronto para ver o que está oculto? Depois, chame Uriel e peça luz sobre a situação que você precisa compreender. Para invocar Sariel, você precisa de disposição para enfrentar seu karma. Sariel mostra padrões, mostra consequências, mostra a justiça cósmica operando. Isso nem sempre é agradável. Antes de chamá-lo, aceite que colher o que plantou faz parte da evolução. Depois, chame Sariel e peça compreensão dos seus padrões kármicos. Para invocar Raguel, você precisa de desejo genuíno de justiça, não vingança. Justiça. Há uma diferença brutal. Vingança é querer que o outro sofra. Justiça é querer que o equilíbrio seja restaurado. Antes de chamá-lo, examine se seu desejo é realmente por justiça ou por vingança. Depois, chame Raguel e peça harmonia nos seus relacionamentos e proteção contra injustiças. Para invocar Remiel, você precisa de paz com a morte. Remiel ajuda na transição, mas não pode ajudar quem está em pânico. Antes de chamá-lo, reflita sobre a morte não como fim, mas como passagem. Depois, chame Remiel e peça paz para você ou para alguém que está partindo. Rudolf Steiner também ensinou algo importante sobre os arcanjos. Eles trabalham em ciclos. Cada era de aproximadamente 350 anos é governada por um deles. E conhecer essa progressão ajuda a entender a história humana. A Era de Gabriel, que terminou em 1879, foi marcada pela expansão material, colonizações, crescimento populacional. O mundo físico foi explorado e mapeado. A Era de Miguel, que começou em 1879 e continua agora, é marcada pela batalha pela consciência. É uma era de despertar espiritual, mas também de tentativas de controle mental, mídia, propaganda, manipulação. Miguel luta para que a humanidade pense por si mesma em uma era em que forças poderosas querem controlar o pensamento coletivo. E é por isso que conhecer os arcanjos agora é mais importante do que nunca. Na Era de Miguel, a ajuda de todos os 7 arcanjos está disponível de forma mais intensa, porque Miguel não trabalha sozinho. Ele coordena os outros 6 para auxiliar a humanidade neste momento crítico de evolução. Uriel traz a luz do conhecimento para iluminar as manipulações. Sariel mostra os padrões kármicos que precisam ser resolvidos coletivamente. Raguel trabalha pela justiça social em um mundo cada vez mais desigual. Remiel prepara a humanidade para entender a morte sem medo.
Gabriel fortalece a intuição para discernir verdade de mentira. Rafael cura as feridas coletivas que a humanidade acumulou, todos trabalhando juntos, todos disponíveis para quem souber chamá-los. E você acaba de aprender como. Mas eu preciso te avisar de algo importante quando você começa a trabalhar conscientemente com os arcanjos. Coisas mudam, e nem sempre da forma que você espera. Miguel pode te colocar em situações que exigem coragem que você não sabia que tinha. Uriel pode iluminar verdades que você preferia não ver. Sariel pode trazer à tona karma que você estava evitando. Raguel pode chacoalhar relacionamentos injustos que você normalizou. Trabalhar com arcanjos não é pedir conforto. É pedir evolução. E evolução frequentemente desconforta. Rudolf Steiner sempre lembrava seus alunos: o caminho espiritual não é para os que buscam facilidade. É para os que buscam verdade. Para os que preferem crescer a permanecer estagnados. Para os que têm coragem de enfrentar a si mesmos. Se você quer apenas paz e conforto, os arcanjos não são o caminho. Mas se você quer evoluir, se você quer se tornar quem realmente veio aqui para ser, então os 7 arcanjos são aliados poderosos. E agora você sabe algo que a igreja escondeu por mais de 1000 anos. Você sabe que são 7, não 3. Você sabe quem são. Você sabe como chamá-los. Você sabe o que cada um pode fazer por você. Esse conhecimento estava trancado em círculos esotéricos, em tradições secretas, em ensinamentos de iniciados. E agora está nas suas mãos. Use com sabedoria, use com respeito, use com genuína intenção de evolução espiritual. Antes de terminar, deixa eu te fazer um pedido pessoal. Você acabou de receber um conhecimento poderoso. Um conhecimento que Rudolf Steiner dedicou sua vida a sistematizar. Um conhecimento que a igreja deliberadamente ocultou. Se esse vídeo te trouxe algo valioso, considere clicar no Super Thanks. Não é apenas apoiar um canal. É dizer que esse tipo de conhecimento precisa continuar sendo revelado. É fazer parte de um movimento de pessoas que estão cansadas de ter a verdade espiritual escondida. Cada contribuição me permite continuar pesquisando, continuar traduzindo textos antigos, continuar trazendo para você o que estava trancado em bibliotecas europeias. O coração dourado ali embaixo é mais do que um botão. É uma forma de participar ativamente da preservação desse conhecimento. Mas agora, me conta nos comentários, qual dos 7 arcanjos você sente que mais precisa na sua vida agora? É Miguel. Para ter coragem de pensar por si mesmo? É Uriel. Para iluminar algo que está confuso? É Sariel. Para entender padrões que se repetem? É Raguel. Para resolver uma injustiça? É Remiel. Para fazer paz com a morte? Qual é o seu? Comenta. Eu quero saber. E eu vou ler cada comentário. E lembra, a partir de hoje, você não conhece apenas 3 arcanjos. Você conhece todos os 7. 7 aliados espirituais. 7 tipos de ajuda. 7 portas que estavam fechadas e agora estão abertas. Use esse conhecimento. Não deixe ele ser mais uma informação que você ouviu e esqueceu. Chame um dos arcanjos hoje. Experimente. Observe o que acontece. Porque quando você trabalha conscientemente com as hierarquias espirituais, sua vida muda. Não da noite para o dia. Não de forma mágica, mas de forma real, consistente, profunda. E esse é o verdadeiro propósito do conhecimento que Rudolf Steiner nos deixou. Não para ficar em livros, não para ser discutido em círculos acadêmicos, mas para ser vivido, praticado, experimentado.
Os 7 arcanjos estão esperando. A pergunta é: você vai chamá-los? 7 seres de poder imenso. 7 aliados que a igreja tentou te esconder. 7 portas que agora estão abertas para você. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como se só existissem 3. Pode continuar limitado ao que a igreja permitiu. Ou pode abraçar a totalidade da ajuda espiritual disponível para você. Rudolf Steiner dedicou sua vida para trazer esse conhecimento de volta ao mundo. E agora ele está nas suas mãos. Use-o bem.